Oi. Estamos agora ao vivo. Que Finalmente. maravilha, que maravilha. Sim, sim, sim. Acontece, acontece. Mas o importante é que a gente está aqui agora. Ai, Acho que podemos começar a apresentar. Eu sou a Kátia, e essa é a Eu sou o Simar. Simar, prazer. Somos dois dos não. integrantes do grupo Banga. Ainda tem mais três que não estão conosco, mas estão no nosso coração. E nós estamos aqui a representar o grupo nesta live. Certo, massa, massa. Então, eu sou Zac Pinheiro, eu sou formado em artes interdisciplinares pela UFBA e agora eu curso arquitetura e urbanismo, né? Já passei por muitos lugares, já passei pelo escritório modelo Curiá, já passei pelo diretório acadêmico, pelo programa Tutoria de Educação, enfim, agora eu estou em arquitetura, fazendo parte do grupo Corpo, Discurso e Território, onde eu realizo um mapeamento de arquitetas e arquitetos negros pelo mundo. Uau! É que nós pensamos que só tinha a formação da artista, mas acho que é muito bom ter as duas formações, porque Não, não acho vou desculpa. fundamental. Acho, É maravilhoso. acho que é importante e interessante ter as duas formações, porque basicamente o que para começar aqui a live, nós queremos parabenizar as meninas da nova exposição, que é a Tânia Rosa, a Sim, Cláudia Cândido e a Márcia Lima. Parabéns. Ainda não vimos assim muito bem que estamos aqui a resolver a questão da live, mas com certeza que está muito boa. sim, Este, sim. este projeto está dentro do projeto do Grupo Banga, que é Cabana de Arte, que eu acho Sim, que é sim. através dele que conheceu o nosso grupo. Sim, foi através dele mesmo. Olha, eu vi uma mensagem aqui, eu inclusive queria parabenizar pelo trabalho que eu adoro, eu acompanho há um tempo já. Obrigada. Obrigado. É... Alguém falou aqui porque, por favor, se possível, vocês afastarem um pouquinho a câmera, para vocês aparecerem melhor. Pronto, pronto, tá tudo em casa. Sim, sim. Certo, fala mais sobre esse projeto, né? Como é que vem sendo desenvolvendo, como vocês vêm desenvolvendo, como é que vocês fazem a curadoria, enfim, como é que isso se dá? Bem, as primeiras posições nós fizemos com arquitetos do grupo, que era para nós próprios sabermos como é que íamos desenvolver as exposições. A primeira exposição foi com a arquiteta Yolana do grupo, que ela fez com obras que o grupo desenvolveu, tem a ver com a cultura de Chopin. O segundo foi o Elcimar e o Mamona, que é outro elemento do grupo, e com o artista. Com a Fran Arts, Sim. que, Agora fica assim. que eles desenvolveram a exposição, e a terceira exposição fui eu e com o Gilson, que é outro Elemento do elemento, grupo. com a artista de performance, a Ela Balanga. Ah, Nós deixamos. O projeto em si é muito simples, é os arquitetos juntarem-se artistas e eles próprios desenvolverem a curadoria do projeto. Nós deixamos a cargo deles o projeto em si, porque nós não queremos dar nós não queremos aprender muito os artistas e os arquitetos, deixá-los criar a sua própria dinâmica, porque eu acho que vai ser mais interessante criarem laços profissionais e deixá-los trabalhar da maneira que eles conseguem. Depois, a partir daí das três exposições, já temos grupos e arquitetos e artistas fora do grupo, que eu acho que têm feito muito Certo. bem, têm criado as dinâmicas próprias de cada grupo. Acho que nós não podemos deixar, nós não podemos dar muita, nós não podemos prender muito os artistas principalmente, porque cada um trabalha da maneira
de uma maneira muito própria e nós temos que aprender a trabalhar com diferentes profissionais, quer sejam profissionais da mesma profissão, quer sejam pessoas de outras profissões, porque eu acho que só assim é que conseguimos desenvolver boas relações. Interessante, muito interessante. Certo. É assim, a gente pensa muito, pelo menos eu penso, que se a gente pega a simbiose, a gente pensa como a galera da biologia, enfim, a galera da saúde, ela pensa muito nessa interação ecológica interespecífica, eu acho, de certa forma. É uma interação que ambos ganham, né? Exato. E aí, se a gente pensa nessa relação aqui no Brasil, é uma verdade que a gente encara que não, quando surge assim essa conexão entre a arte e a arquitetura, ela é mais um relacionamento abusivo do que uma simbiose, né? Porque só quando surge no Brasil colônia, né? Então é por um processo que está muito longe do Ubuntu, assim, está distante do eu sou, porque você é e tal. Porque se a gente pensa que, claro, passa por mãos negras e tudo, mas a gente hoje estuda a arquitetura brasileira e entende ela como um estilo que foi herdado de Portugal, né? Que, claro, tem a sua afetação pelas pessoas que foram negros escravizados aqui, mas que ainda assim se separa, né? Não é algo que é pontuado, assim, quando a gente está aprendendo. É algo que a gente aprende cavucando e buscando autonomamente, né? De forma autônoma. Sim, acho que a Então, eu questão... queria saber Sim, sim. essa relação aí, diga. Acho que bateu num ponto muito importante, que é a relação que o povo tem com a arquitetura em si. Por exemplo, o movimento modernista foi um movimento em que foi importante na época que surgiu, foi importante para revolucionar a forma como a arquitetura era vista, mas que de algum modo deixou em falta essa relação direta com o povo, com a cultura em si, porque depois passamos de uma arquitetura muito típica do local para uma arquitetura muito globalizada, em que nós perdemos muito desse senso humano, senso de pertença do sítio. E acho que o que tem que passar pelos arquitetos, tem que passar pelos artistas, é ter a sensibilidade de aliar a arquitetura em si com fatores do sítio. Não estou a dizer basicamente do sítio físico, tem a ver com as pessoas, tem a ver com a cultura. Eu acho que os artistas têm um papel muito importante, porque eu acho que eles têm uma relação muito próxima com o público e eles percebem, acho que um pouquinho melhor que nós arquitetos, essa dinâmica entre o público e a arquitetura e a arte que eles fazem. Eu acho que é importante continuar, porque eu acho que, para além de criar essas dinâmicas diferentes entre arquiteto e artista, nós pretendemos criar como se fosse um espaço ambíguo em que os dois consigam ser celebrados e caracterizados pelo povo que o consome. O que eu tenho a dizer é que durante boa parte agora, né, nós estamos a viver algo mais comercial do que outra coisa, é que se perdeu muito a ligação entre a arquitetura e a arte. Perdeu-se muito. A arquitetura está muito mais. A arquitetura e não só, a arquitetura e a própria arte dita estão muito comerciais. Quando nós recuamos cerca de 100 anos atrás, a arquitetura sem a arte não conseguia viver, se assim podemos dizer. Era uma simbiose perfeita, se assim podemos dizer. Sim. Ou seja, o que nós estamos a tentar transmitir com os trabalhos que temos feitos é que
é possível, é necessário fazer, ou melhor, culminar a arte, os vários tipos de arte, com a arquitetura. É isso que nós queremos mostrar. Nós mostramos, por agora, algo mais restrito, que é a arte africana, a arte angolana. É o que nós mostramos. Esse é, acho que é o, como é que eu posso dizer? Nosso dever. Acho que enquanto arquitetos, enquanto pessoas, eu acho que os arquitetos em parte são artistas, acho que têm uma responsabilidade enorme para com a sociedade onde estão Exato. inseridos, porque nós não estamos aqui só para fazer casinhas e prédios, nós estamos aqui para contribuir de alguma forma intelectualmente, culturalmente, para que essa cultura continue a prevalecer. E eu acho que é através da arquitetura, porque o que nós construímos consegue prevalecer durante muito tempo. E é através dela que nós conseguimos deixar o nosso lugar, o lugar das gerações passadas Das gerações futuras. e da geração. Uma luz para as gerações futuras. Sim, sim, totalmente, não. Eu acho que aquela frase, né, que é super famosa de Louis Sullivan, que é a forma segue a função, que É que nós levamos com isso durante anos. Anos mesmo, anos. Só que não é bem assim, Não né? é bem assim. Por acaso não é bem assim. Nós temos, para além da Não. forma, para além da função, nós temos que deixar. Nós temos que emocionar realmente as pessoas. E a emoção é transmitida através da arte. Nós não podemos estar a construir projetos, mas segundo o regelo, segundo as normas, um espaço convidativo. Não, mas o que convida as pessoas a estarem no espaço é a relação que nós permitimos que ele tenha Que com ela esse tem algum espaço. espaço. Exato. sim, não, totalmente. Eu acho que acabou que depois de um tempo e a influência do modernismo gerou, claro, isso a gente tem que saber que foi uma lógica também que o mercado imobiliário ele se incorporou, né? Para fazer trabalhos mais Exato. baratos, e quase uma fabricação, né? Uma, sei lá, uma robotização da arquitetura, de certa forma. E aí, que gera umas cidades mais tristes, mais cinzentas, e assim, menos agradáveis de viver, mais muradas, inclusive, mas que bebe muito disso, né? Eu não vou culpar totalmente o movimento moderno, porque, de certa forma, eles tentavam, apesar de que eu não gosto muito, não, mas eles tentavam dá ainda, de certa forma, uma artisticidade à forma, né? Então, mas isso se perde, assim, eu acho que cada vez mais com essa lógica, pelo menos aqui no Brasil, com a lógica de construção imobiliária de massa, mas que não tem uma relação, assim, muito grande com a rua ou com as pessoas que vão usar. Então, eu acho que perde muito essa dimensão. É o que eu estive a dizer. Nos anos passados, ou séculos passados, existia uma grande. Ai, como é que eu posso dizer? A maneira como o arquiteto trabalhava, a arquitetura, era totalmente diferente da maneira como o arquiteto trabalha hoje. O arquiteto hoje é muito mais comercial do que outra coisa. É muito, mas muito comercial. Antigamente o arquiteto, para além de estar a fazer um trabalho, ele tinha que pôr em primeiro lugar as pessoas ou quem habita em determinado local. Hoje em dia os arquitetos não pensam nisso. O arquiteto pensa em vender 1000 e tal casas e ter o seu dinheiro no bolso, e ponto final. Já não existe, é o que a Cátia esteve a dizer há bem pouco tempo, já não existe a sensibilidade que existia antes. Já não existe. Ou melhor, até pode existir, mas são poucos arquitetos. Conseguimos contar nos dedos. São pouquíssimos arquitetos. Olha, aqui a Yolana, uma das integrantes do grupo,
do grupo Sim. disse que o comercial não é totalmente errado. Sim, eu concordo Mas isso era um perfeitamente com equilíbrio. ele. Sim, sim, Eu com concordo certeza. perfeitamente com ele. Concordo. Mas é o que ela disse abaixo, tem que ser equilibrado. Quando não for equilibrado é complicado. É necessária identidade, Sim. que por acaso é o tema da exposição. Porque nós, atualmente, nós estamos a viver um fenómeno que é 90% comercial e os outros Sim. 10% é... E não é justo. Não é Porque justo. Sim. acho que os artistas deviam poder trabalhar ou rentabilizar o seu trabalho com coisas que são práticas, são rentáveis e transmitem a identidade do espaço. Exato. Porque acho que os artistas às vezes têm que se vender, entre aspas, para poder comer definitivamente. Acho que a criatividade e a arte ainda depende muito de pequenos grupos, pequenos nichos para poder sobreviver. Eu acho que as pessoas em si, o povo em si, devia ter mais sensibilidade, ter uma cultura, não é cultura, ter um apreço maior aos arquitetos, porque nós definitivamente nós estamos a tentar transmitir na nossa arquitetura o que é nosso, o que é a nossa cultura, o que nos representa. O que você não estava a dizer é comercial. O que nós vemos é, por exemplo, as casas, os projetos hoje em dia são bem feitos, têm qualidade, mas a mesma coisa que nós podemos ver aqui em Portugal e Angola, podemos ver outros sítios. E eu acho que isso, apesar de serem bons projetos, perde um pouco a Tu perdes identidade a identidade. do espaço. Exato. Exato. Porque, por exemplo, uma casa no Egito ou uma habitação do Egito não é igual a uma habitação angolana ou uma habitação brasileira. As necessidades dos povos. Não é. Por quê? Porque e nós tivemos ou melhor, temos uma influência europeia muito grande, precisamente portuguesa, muito grande. Países tropicais. Menos construção, mais arquitetura. Como eu estava a dizer, Exatamente. do tipo, as construções feitas em Angola durante aquele tempo eram para suprir as nossas necessidades. Era porque existiu alguém que estudou os nossos comportamentos e tudo e sabia que, ok, está bem, nós estamos a construir de certa forma. Sim. O maior problema está na desvalorização da arquitetura e da arte. Exatamente. Sim. Porque as pessoas em si, nós o povo, que nós devemos estar aqui a batalhar, a investir nos nossos artistas, nos arquitetos, às vezes nós procuramos o que nos é mais favorável, porque é mais barato. Sim, mais barato, literalmente. E nós não vemos que isso vai nos afetar a nós enquanto arquitetos e a eles enquanto usuários da arquitetura. Porque a perda da arte, da cultura, não só nos atinge a nós, também atinge o povo. O povo fica sem bases, sem o que se apegar. A cultura fica ali muito longe, nós vamos só nos lembrando de vez em quando. O povo tem um papel muito importante nisso. Os consumidores, o público que compra casas, o público que vai ver obras expostas, o público que vai aos museus, o público que vai assistir performances, o público é que tem um papel nisso. Nós todos temos um papel nisso. Eu acho que, sinceramente falando, nós estamos a viver um fenómeno de que os promotores é que ditam muita coisa. Os promotores ditam muita coisa. Sim, sim. Não, eu concordo plenamente com a pontuação de que a construção, né, a construção comercial, a arquitetura comercial não é totalmente errada. Eu acho que a arquitetura pode ser muitas coisas, eu acho que a gente só não pode perder a dimensão disso, sabe? Exato. Que é um conceito aberto, tanto quanto arte, quanto arquitetura. Então, eu gosto muito de um trabalho de Eneida Sanches, que é uma artista brasileira daqui. Ela é formada em arquitetura também, é artista formada em artes.
e que ela traz em um trabalho dela chamado Leve, como é que a gente entende essa relação entre a leveza e o que a gente entende dentro da arquitetura. Então, é muito difícil de explicar, mas é uma obra com aço inox, com sombreamentos, enfim, algo que remete a óleos. E como é que a gente pensa essa relação do lugar, do lugar, e como a gente vem construindo, né, essa leveza de entender esses espaços e essas espacialidades, né, nessa multiplicidade. Então, acho muito interessante, eu acho importante, porque a gente claro, a gente tem que ter conhecimento técnico e construir, né, dessa maneira e conhecer as edificações e a história. Porém, a gente também tem que produzir para além de desenho, manual e, né, produzir reflexões sobre o campo, né, e de fato ações práticas também importantes, Sim, né, não deixa de ser uma nesse profissão. sentido. A arquitetura não deixa de ser uma profissão, Exato. como todas as outras. Nós temos que vender, nós temos que ter lucro, porque apesar de sermos artistas, de sermos sensíveis, de sermos tudo o que nós somos, nós temos que pagar contas também, nós temos que viver, sobreviver, comer. E aqui a Lara estava a dizer que como é que a sociedade como é que podemos fazer que a sociedade se interesse mais na educação. Sim, passa por aí, porque nós às vezes, por exemplo, uma coisa que eu reparei durante a pandemia, por exemplo, nós temos dado muita atenção à arte, porque é o que nos tem entretido. Sem arte, o que é que seria de nós? Mas, por exemplo, quando existem cortes do governo, por exemplo, nas escolas, a primeira coisa que vai são as artes, as coisas ligadas às artes. É o espaço que sempre sofre mais. Eu acho que tem que partir das pessoas, tem que partir dos governos, porque é um investimento. Ok, não rende assim tanto lucro como outras coisas, mas é um investimento tanto econômico como no campo humano, intelectual, porque a arte é acompanhada por uma intelectualidade, torna-nos mais pessoas, mais humanos. Tem de partir de nós também temos que nos dar ao valor, nós arquitetos, porque há vezes que nós nos vendemos por tão pouco, nós temos que nos saber valorizar. E nós temos que ser mais unidos. Acho que falta a união entre arquitetos e entre artistas, principalmente arquitetos, porque, por exemplo, o que o Elcimar vai fazer por um preço, eu posso fazer por um preço menor, e depois não estamos não estamos a contribuir. Não estamos a contribuir para nada. Eu posso ganhar, mas o que é que me valeu? Vender-me? Não consegui ser fiel à minha profissão, fiel ao meu colega. Não, sim. Você pode falar. Não, eu acho perfeito. Eu tenho uma filosofia que eu comecei a botar em prática mesmo esse ano, depois dessa pandemia que vivemos, né? Que é sobre a Kayode, que é essa busca pela felicidade, mas também uma busca integral, né, do trabalho com a vida. Então, eu não vejo isso muito desassociado. Eu acho uma perca quando a gente perde esse sentido de que eu estou só exercendo um trabalho e perco essa dimensão de mim que há ali, né, do tempo que eu estou empregando e das coisas que eu estou fazendo, né, como é que eu estou habitando na cidade. Eu fiz um tempo atrás um experimento artístico chamado Eu em Tornos, que trabalhava a sonoridade na cidade e esse corpo, e como é que a gente consegue desconectar ele da cidade em meio à natureza. Faz um tempo, acho que está disponível ainda no YouTube, mas é um pouco isso que eu tenho pensando e refletindo, porque, infelizmente, na nossa área existe ainda essa separação, porque... E a outra pontuação que eu queria fazer era que aqui no Brasil é difícil encontrar profissionais de preços mais acessíveis, na verdade. Então, a arquitetura é vista para uma elite,
para uma elite muito alta, intelectual, e que não é uma realidade de, sei lá, 70% do país, né? Eu acho que aproximadamente 70% é autoconstrução, ou seja, construções sem a presença do arquiteto. Sim. Então, é uma profissão que se apartou do povo com o passar do tempo, né? Então, ele tem que trabalhar com o contexto. Então, isso me entristece muito, saber que... Não estou dizendo que você não pode trabalhar de arquitetura para altos padrões e coisa e tal, mas também está nesses dois lugares, nesses dois âmbitos que eu acho importante, porque a arquitetura deveria pelo menos ser feita para o povo, né? São essas duas pontuações que eu queria fazer mesmo. Mas diga. Ok, e pronto, isso como é uma conversa assim, mais Sim, acho que à vontade, eu gostaria de saber da tua parte, eu sei que acompanha a arquitetura feita em África, e eu queria saber, do teu ponto de vista, quais são os pontos fortes, quais são os pontos negativos, e o que é que poderia se melhorar, do teu ponto de vista. Em que sentido? Os pontos fortes na arquitetura que estamos fazendo agora na contemporaneidade brasileira? Certo. Sim. É porque é uma pergunta bem difícil. Eu gosto de perguntas assim. Porque eu acho que às vezes a boa arquitetura ou as boas iniciativas não são assim tão divulgadas. Sim. E perdem por isso. E iniciativas devem existir, mas não são assim tão importantes, entre aspas, para serem espalhadas, serem comercializadas. Porque, por exemplo, grupos pequenos devem estar a fazer bons projetos, boas iniciativas, mas perdem por não serem tão apelativos ao público comercial. Sim, sim, totalmente. Não, eu acho que as universidades aqui têm feito um trabalho muito interessante nesse sentido, né? Tanto em sentido de construção popular, tanto no sentido de representatividade dentro da arquitetura. E não só as universidades, mas também tem algumas ações que são individuais, que são à parte, né? Apartadas disso. Mas, infelizmente, elas também não têm grande visibilidade. Claro, o último boom assim, de um projeto que vai pela tangente e que ganhou a mídia foi o Arquitetas Negras. Uhum. Que agora elas lançaram a primeira edição do livro delas, e aí elas trabalham com a representatividade na arquitetura e a contribuição em coletivo, que também é algo que é super em ascensão aqui, né, no mundo da arquitetura, esse trabalho em coletivo dentro do campo. Então, temos tanto coletivos focados na junção, na união dos estudantes negros dentro do campo, né, dentro da arquitetura, quanto como Calunga, a Juventude Negra da FENEA, enfim, tanto o outro lado, que é a representatividade, né? E os coletivos, por exemplo, me fugiu muito da cabeça agora os coletivos, mas tem vários. Tem vários. Então, eu acho que são esses dois trabalhos. O trabalho em coletivo, que vem dando esse suporte, né? Porque sem verba, como é que a gente produz? Né? Então, um escape, assim. É uma forma é uma forma da gente fazer. Diga. Isso tanto para os artistas como os arquitetos, né? Porque a arte vive muito de contribuição, de apoios, de patrocínios, por exemplo. Tanto como um pouco a arquitetura também vive disso, porque são coisas que não vão, por exemplo, obras, artistas, não são coisas que vão dar diretamente lucro. E as pessoas ficam um pouco de pé atrás. Só que... Ansiosos. Sim, ansiosos, ok, vou fazer isso porque o que é que vai me render? O que é que vai sair daí para mim? Eu acho que temos que representar melhor, temos que saber nos unir mais, tanto artistas como arquitetos, porque para mim são profissões que deveriam andar de mãos dadas, porque um suporta o outro, um ajuda o outro, porque, por exemplo, com o projeto Cabana de Arte,
tanto nós estamos a expor os arquitetos como os artistas. As duas partes saem a ganhar. Por exemplo, damos a conhecer o trabalho do artista X, do arquiteto X. É importante haver essa conexão, essa interajuda. Não, Porque se sim, ninguém vai sim. nos ajudar, como é que vamos andar para frente? Porque acho que todo mundo, artista, arquiteto, quer de facto avançar com uma carreira dentro desses campos. Acho que, como eu disse, tanto é como outra profissão, só que nós temos a componente da criatividade, do sentimento. É como outra profissão, nós também queremos ter uma carreira estável, ter um suporte, ter boas condições. Só que isso, na sociedade atual, é um pouco complicado, principalmente na questão da globalização, que todo mundo quer. É. Não, eu quero X que está ali no país X. Ok, mas tu és angolano. Não estou a dizer que. Todo Não, mundo acha que entende um bocadinho daquilo que tu estás a fazer. sim, Entende perfeitamente o que estás a dizer. Não, sim, sim. Eu acho que aqui no Brasil é um complicado porque a população em geral não entende muito o papel do arquiteto. Então, eles não têm esse conhecimento mesmo. Então, tem que fazer papel. Eu acho que os arquitetos têm que começar a fazer trabalho de base, sabe? Para as pessoas entenderem a profissão, entender por que contratar, o porquê é útil, enfim, o que é que a gente contribui, o que é que a gente pode fazer. Acho que é aquela frase, né, que Jay Bridges fala, que é quando a construção ela transcende a necessidade do abrigo e da segurança, aí ela é uma expressão de arte. Então, pensando nisso, a gente precisa pensar sempre em contexto. Porque quando a gente fala arte, a gente pensa logo Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. Então, entender a própria arquitetura como uma dimensão de arte, né? E eu acho que os arquitetos aqui de interiores, eles começaram a trabalhar muito esse pertencimento e essa simbologia, né, do porquê a casa e do que a casa. Enfim, eu acho que essa afetividade, de certa forma. Então, eu acho que isso ganha muito, pensando no contexto Brasil, assim, que a gente precisa, sabe, entender que a gente está num país e que a gente tem N demandas e que a arquitetura, ela pode ter uma dimensão artística, seja em qual escala for. Então, e sim, a gente pode trabalhar bem barato. A gente não precisa trabalhar super caro e trabalhar bem, entende? É possível, é possível. Então, eu acho que é sair por essa tangente assim mesmo e achar as dimensões da função, do confortável, do memorável, mas do belo, enfim. Eu acho que é um pouco por aí. sim, acho Sim, que sim. sim, é isso mesmo. Por exemplo, a questão da criatividade e da questão da arte estarem ligadas a todas as escalas, quer da escala da casa, quer da escala a nível urbano. Por exemplo, a Lana falou, em Angola a profissão do arquiteto poderia resolver algumas simetrias. Depois temos outro comentário que fala, por exemplo, do quarto sentimento, do sentimento, que é a quarta dimensão, que é essas duas coisas. Temos a sensibilidade, temos a criatividade de resolver problemas, porque eu acho que uma das principais atividades ou principais responsabilidades do arquiteto é resolver problemas com criatividade. Não precisamos estar aqui a buscar soluções extravagantes, mas que sejam criativas, tenham um sentimento, porque o sentimento é o que nos une, é o que nos transmite emoção, tanto na arquitetura como na arte, porque a arte, para mim, tudo que me transmite alguma coisa pode ser caracterizado como arte. Uma arquitetura, por exemplo, se eu entrar num espaço e não sentir uma relação direta ou algo que me permita ter alguma conexão com esse espaço, já é um espaço vazio, entre aspas. E Sim, acho que a arquitetura com sentimento, com criatividade, com sim, sim.
É verdade. Eu chamaria isso de verdade. Porque realmente, né, eu acho que é uma coisa que tem que te ultrapassar, né? Te transpassar de alguma forma, fazer algum sentido. Eu queria fazer uma pergunta que eu, há um tempo, eu já tenho uma curiosidade, mas nunca fiz. De onde vem Banga? Onde vem o nome Banga? De onde vem? Você, banda. Eu e a Lana, no princípio, a Yolana, a Yolana ali é o que uma das integrantes do grupo Banda. Nós, no princípio, quando estávamos a deambular e não sei o quê, para escolher o nome do grupo, surgiu o nome Banga. Banga porque nós, os angolanos, temos, como é que eu posso dizer, a fama, não é? De sermos bangão. Bangão é a pessoa que quer estar sempre bem, a pessoa que anda sempre bem, veste sempre bem, coisas do gênero. Mas depois de algum tempo, eu peguei no nome Banga e traduzi para Beautiful Architecture Angola, que eu ando, Sim, que é o Angola, né? Como se sim. dizia. Aham. Então ficou Banga. As pessoas entendem Banga como Banga do angolano, mas por trás do nome Banga existe o Banga de Beautiful Architecture Angola. Eu acho que é uma palavra Incrível. que não tem só um significado, é como se fosse uma Sim, atitude. como se fosse uma atitude, exato. angolana para as coisas, uma atitude que, para além de ser desafogada, ser uma atitude de confiança, transmite confiança, acho que caracteriza muito bem o angolano em si. O angolano e o trabalho E que o trabalho, nós temos feito até agora, que é, de certa forma, massificar aquilo que se tem feito em Angola e que pode, porventura, existir. Sim. O que nós temos feito são trabalhos virtuais, dar a possibilidade das pessoas poderem vivenciar os nossos projetos em qualquer parte do mundo de forma virtual. Quem sabe, ninguém sabe, mas quem sabe um dia podemos ter a sorte de intervir fisicamente no terreno, né? Mas a princípio esse é o trabalho que nós temos feito, que é, de um lado, divulgar os arquitetos e artistas angolanos, e do outro lado mostrar a nossa vontade como artistas e arquitetos angolanos de mostrar um trabalho físico para a nossa comunidade, para o nosso país, se assim posso dizer. eu acho que o que não falta é vontade, Sim, o que não falta é vontade. é criatividade, porque acho que através dos projetos nós conseguimos ver que existem pessoas muito criativas, muito dispostas, com uma energia enorme, mas que às vezes falta o apoio. Eu acho que nós temos que ser o nosso apoio, nós temos que nos apoiar. Eu acho que são essas três frentes, é divulgar, é apoiar e espalhar a criatividade. É exatamente isso. Não, muito criativo, gente. Eu amei. Eu adorei. Já não. agora foi um projeto graças à pandemia, se assim posso Sim, dizer. exatamente. Acho que calhou, Foi graças à pandemia. entre aspas, calhou assim numa ocasião É que nós, pandemia. acontece com qualquer jovem, nós chegamos à conclusão que reclamar, não chegávamos a lado nenhum. Quando se reclama muito e não se faz absolutamente nada. Então, nós decidimos, quando a pandemia teve no seu pico, né, cá na Europa, de criar esta iniciativa. Pronto, conseguimos e vamos andando. Sim. Fala um pouquinho mais sobre o Mifanawa. Mifanawa? Não, é Miwanana. É assim?
Eu não sei pronunciar, a gente fala aí. A exposição. Em Kikongo, que é uma das línguas tradicionais de Angola, quer dizer identidade, que eu acho que caracteriza muito bem também o grupo, ou o Cabanadate, que tem a ver com a união ou ficarmos mais próximos do que é nosso. Por exemplo, acho que o grupo focou-se um pouco nas línguas tradicionais, que tem por exemplo, o número de falantes tem vindo a diminuir e nós temos muitas línguas nacionais, que tanto Umbundo, Kimbundo, Kikongo, Nhanheca, várias línguas que têm se perdido por falta, também falta, porque com a colonização a nossa língua oficial passou a ser o português, porque para mais de um quarto ou um terço da população angolana não é a língua materna, ou não é a língua Língua oficial. sim. E acho que o grupo, essa exposição das arquitetas Tânia, Cláudia com a artista Márcia, acho que quiseram trazer isso à mesa, que é a questão da identidade. E um dos pontos da identidade de um povo é a língua, porque é o que nos representa. E nós temos tantas línguas, tantas maneiras de nos comunicar e tantas línguas que identificam cada povo, cada tribo. E acho que é o que elas quiseram trazer para a mesa, que é a identidade. Não, interessante, interessante. Construção de identidade. É muito complexa essa discussão de identidade, né? Porque se a identidade é sempre mutável, mas ainda assim sempre tem uma raiz lá, né? Em algum lugar. Sim. Então, é muito complexo pensar a nacionalidade, não. A identidade brasileira. Hoje, em um país que é tão diverso, assim, eu acho que é uma labuta para quem pesquisar a área, porque é como se cada região, não, como se cada cidade fosse um mundo e, né, de cultura diferente, de conhecimento diferente. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa a falar? Que eu não tenho mais perguntas, eu acho. Não Deixa eu tem certeza? Tá à vontade. Tá à vontade, pode perguntar. Nós só queremos parabenizar mais uma vez o grupo pela exposição. O grupo que fez a exposição de hoje, sim. das três mulheres fortes. A agradecer a tua disponibilidade para essa live. Sim. E não sei até que ponto nós conseguimos esclarecer todas as tuas dúvidas. E das pessoas que estão a ver o live. Se tiver aqui alguma pessoa que queira fazer alguma pergunta, está à vontade, pode fazer uma pergunta. Nós estamos aqui para responder. Nós temos o Grupo Banga. Estamos no nosso primeiro ano, como todo mundo sabe. Mas o nosso objetivo é chegar um bocadinho mais longe, né? Como tudo. Nós, como plataforma, para além de divulgar o trabalho dos artistas, é levar o nome dos artistas e dos arquitetos para um patamar mais alto. Esse é o nosso objetivo, como Grupo Banga. E mostrar de forma, como é que eu posso dizer, definitiva, efetiva, mostrar que é possível nós estarmos a fazer a nossa própria arquitetura. Tudo muito bem que nós temos como base o Ocidente, mas nós conseguimos fazer coisas próprias. Até porque a África é o berço da humanidade e nós já estamos a fazer coisa há muito tempo. Sim, acho que temos sido negligenciados enquanto... Por demais. Já estamos a fazer coisa há bastante tempo. Logo, eu acho que chegou a altura de nós, não digo parar de nos espelharmos no Ocidente, mas fazermos coisas próprias. Com identidade. Com a nossa própria identidade. Sim, sim. Não abandonar o Ocidente, até porque, né, tá aí, né, mundo globalizado, mas...
existe e Mas faz bem. exatamente. Mas a Existe gente e tem faz que bem. buscar outras referenciais, outras possibilidades. E isso eu acho que é uma coisa que Olalekan Jayfus faz interessante. É um dos artistas que eu mais amo no mundo. Você consegue me ouvir? Sim, sim, consigo, sim. Ah, pronto. E aí que ele trabalha, né, pensando cidade, ele pensa a cidade através das artes. Então, é um artista futurista, né, que nasce na Nigéria, mas se radica no Brooklyn. E ele é Exato. fantástico, assim, nas pontuações, e em como ele constrói a imagética, né, dessas discussões que ele pauta do direito à cidade e de como é que a cidade é construída, e, enfim, dessas outras formas de pensar cidades possíveis, né? É incrível, eu adoro o trabalho dele, acho Gente, fantástico. eu agora vou só responder uma mensagem do Maldinho Zeca. É um nosso muito conhecido. É um grande amigo nosso. Ou melhor, somos colegas de curso de muitos anos. E ele pergunta em que erram os arquitetos perante a sociedade. E eu acho que eu já falei nisso. E eu, sinceramente, eu gosto, eu gosto muito dos arquitetos ou melhor, dos arquitetos old school. Sim. Para mim, são os melhores arquitetos. Para cá, eu digo que os arquitetos têm errado muito porque levaram muito mais a sério o termo comercial do que outra coisa. Comercial, globalizado e perderam um senso. Não que isso é errado. Não é Não errado. que isso é errado. Mas se nós formos olhar os arquitetos tipo Wassily Kandinsky e Alvarado, não sei o que, são pessoas que estavam inteiramente ligados ao que se passa à sociedade. Eles resolviam problemas da sociedade. Sim. Sociedade do indivíduo em si. Do indivíduo em si, como é que as pessoas deveriam viver. Eles estavam muito mais preocupados com isso. Ou seja, eu não consigo ver, ou não consigo dizer quais são os arquitetos, hoje em dia, século XXI, que estão preocupados com esses aspectos. Tem um ou outro. Mas, mesmo assim, acho que é muito pouco. Acho que todo mundo está muito mais preocupado em construir um building e agradar, né, os investidores, né? Gregos e troianos. Em construir um building de 8 milhões de euros. Porque ele sabe que desses 8 milhões, dos 80 milhões, esses 8% ou 5% é para ele. Estão muito mais preocupados com isso do que outra coisa. Ou seja, eu não consigo ver a preocupação nos arquitetos. Claro que tem bons arquitetos que fazem trabalho, mas os trabalhos nem sequer são divulgados, porque não interessa às pessoas. Não interessa a um arquiteto chegar num bairro comunitário, chegar na Nigéria, por exemplo, ou chegar em Angola, num bairro e construir centenas de casas. Isso não interessa à mídia. A mídia nem sequer vai publicar isso. A mídia vai publicar o arquiteto que construiu um edifício de... Sim, olha, o Michel publicou, por acaso, desculpa-me lá, por acaso o Gares falou do meu arquiteto preferido, que é o Frank Lloyd Wright. Ele pôs aqui algo. Sim, fez isso. Mas o Frank Lloyd Wright... Ele tem uma identidade própria. Se tu vês os projetos... Frank Lloyd Wright tem uma coisa que ele fez, que independentemente de tudo que possam falar do Frank Lloyd Wright, tem que pôr na cabeça que o Frank Lloyd Wright foi a primeira pessoa a fazer a casa máquina. Hoje, se tu tens uma casa que trabalha quase com domótica, é graças ao Frank Lloyd Wright. Porque o Frank Lloyd Wright, tipo, lá atrás, já tinha feito isso. Ou seja, tudo muito bem que ele
em termos de ligar a arquitetura à população, à sociedade, não é o melhor exemplo, mas ele trouxe com a sua arquitetura uma mais-valia. Sim, sim, sem dúvida. Trouxe. Eu acho Isso que é... o contraponto de Frank Lloyd Wright nos Estados Unidos talvez seja o Paul Revere, que é Williams, Paul Revere Williams, que trabalhou, né, que foi o primeiro arquiteto negro a entrar no AIA e ganhou a medalha de ouro, né, do Instituto, enfim, uma das maiores honrarias, inclusive, do AIA. Que ele tem lá Lex Temer Building, enfim. E quando a galera tava fazendo várias coisas modernas e não sei o que, ele tava voltando para trás e olhando e fazendo outras coisas. E depois ele começou a fazer coisas futuristas, então tava olhando para frente. Frank Lloyd Wright e os seguidores do Frank Lloyd Wright, o que eles fizeram era... Ele era um ativista e fã da arquitetura tradicional japonesa. Sim. Em que ele pegou muitas influências da arquitetura tradicional japonesa e inseriu no meio da arquitetura americana. Alguns pontos foram essenciais para os americanos ou os estadunidenses perceberem que há certos elementos que têm a ver com a emoção. E eu acho que ele conseguiu fazer muito bem isso através dos elementos que ele pegou da casa tradicional japonesa e inseriu na casa americana. Porque, essencialmente, o que nós queremos em nossa casa é sentirmos que, bem, sentimos que estamos em casa. Estamos em casa. Existem fatores muito subliminares que afetam firmemente na casa, que é o tratamento da luz, que é o tratamento das paredes em espaços versáteis, em espaços flexíveis. Eu acho que isso é o que ele conseguiu vender dentro da casa americana. Eu acho que é o que teve sucesso, porque ele conseguiu transmitir uma emoção, um sentimento. Sensorialmente, o Frank Lloyd Wright é o melhor arquiteto. Para mim, não vou dizer para todos, mas para mim, sensorialmente, ele é o melhor arquiteto. Desculpa dizer isso. Tem pessoas que não vão concordar. Sem problema. Sensorialmente, para mim, ele é o melhor arquiteto. E isso... Nós não dissemos... Epá, era comercial, mas nós não estamos a dizer que temos que deixar a nossa imagem comercial. Tem que existir um equilíbrio. Não estamos, olha, tem algo que o nosso professor, o Hipólito, e eu agora estou a aprender isso. Que chega uma altura da tua vida que tu tens que saber aliar a arquitetura ao ramo comercial da própria arquitetura. Porque isso é assim, tal como a Kátia disse mais cedo, nós precisamos de comer. Nós precisamos de alimentar os nossos filhos. Logo, tu quando estiveres a fazer uma boa arquitetura e conseguires aliar isso ao lado comercial, top. Perfeito. Top. Perfeito. Ou seja, tu não és mais ou menos arquiteto por ser comercial. Tu não és. Mies van der Rohe era um arquiteto extremamente top e era comercial. E todo mundo sabe disso. Mas era top. O Mies van der Rohe, até os perfis metálicos, pavilhão de Barcelona, por exemplo, ele desenhava detalhe por detalhe. Ele desenhava tudo. Não, gente, a arquitetura comercial não é errada. A gente nunca disse isso. Não estamos a falar que é Não. errada. Tem que existir um equilíbrio. Não é errada, Michel. Não é errada. Não é A errada. arquitetura comercial, sim, aquela que Sim, não exatamente. não ali a sensibilidade, a parte artística do arquiteto. Eu acho que a má arquitetura comercial, como o Michel disse, o Michel sabe muito bem, nós falamos da arquitetura durante muito tempo. Tem alguns arquitetos, que eu não vou mencionar nomes, porque acho que vou ferir sensibilidades de muita gente. Tem alguns arquitetos de escalão extremamente alto. Statex. Sim, é um status fodido. E que tem uma arquitetura comercial que foge um bocadinho dos meus princípios. Por quê? Eles já não têm um ateliê, eles têm uma empresa.
Tu estás a ver quando tem um arquiteto que consegue te fazer 50 obras em um ano, tem ateliê. No Japão tem ateliê, não sei aonde. Ou seja, tu olhas para as obras dele, inseridas em Hong Kong, por exemplo, tu não consegues. Tu falas tipo, isso é Estados Unidos. Tu não consegues falar, não. Isso é uma obra que está. Pode ser uma obra americanizada, mas inserida em Hong Kong. Tu não consegues identificar isso. Não consegues. São arquitetos extremamente famosos, que todo mundo conhece. Esses, para mim, durante uma fase da sua vida, foram arquitetos comerciais que não tem nada a dizer. Não conseguiram equilibrar. Sim, sim, não. Eu acho que se a gente pega aqui o Brasil, o meu ponto não é se ele está fazendo arquitetura comercial ou não. O ponto é para quem ele está produzindo arquitetura. Porque ele só está Sim, produzindo arquitetura para um público que tem grande poder aquisitivo, ele não está exatamente. inserido em outros contextos produzindo arquitetura, entende? Ele pode fazer os dois, inclusive. A arquitetura comercial não é errada, tá? A gente está dentro de um Sim, sistema não é. capitalista. Não está Então, fora. Vamos não tem esclarecer. como. Não, Entende? Mas É, seja é, arquiteto com verdade, de verdade, a arquiteto é exato. né? Porque construtor, o arquiteto é pronto, artista. tu tens que saber assumir aquilo que tu estás a fazer ou aquilo que tu vais apresentar. A pessoa tem que. Porque eu sou um bocadinho mais extremista nesse assunto, que é quando a pessoa não consegue assumir aquilo que ela é. Eu aí já ponho uma interrogação e pronto. Enquanto a pessoa não conseguir me responder, vai ficar a interrogação aí. Porque o arquiteto tem que chegar, ok, quem tu és, o que é que tu fazes, como é que tu ages. E tu, se conseguires me responder isso, tu vais conseguir responder em qualquer situação. Sim, porque a gente tem que pensar, né, que ele está influindo na cidade. Então, como é que você pensa essa dinâmica do estar na cidade, do morar, do fazer, mas também do ser, né, naquele ambiente? Então, isso é um pensamento extremamente sensível e ligado à arte que a gente implica nos trabalhos, né, e a dedicação que a gente implica, independente do trabalho. Sim. Exatamente.